A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui agora nesse momento com a aula de número 2 sobre o tema escatologia. Nós vamos abordar outros temas, mas o tema que nós estamos abordando, como para o vídeo não ficar assim muito grande, aí nós optamos por fazer cada tema com 2 aulas, tá? E nós estamos estudando escatologia, estudo das últimas coisas, tá? Os últimos acontecimentos, as coisas que sobrevirão no tempo do fim. Então, nós falamos na aula anterior, introduzimos, falando sobre o termo escatologia, que é o termo escatologia, que é escato, que significa significando a teologia das últimas coisas. E quando nós estamos assim apreensivos quanto às últimas coisas que sobrevirão sobre a face da terra, nós temos sempre que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, e é a palavra de Deus que vai nos nortear, irmãos, para que nós não venhamos ficar temerosos, não venhamos ficar com medo, mas que estejamos, sim, vigilantes, atentos e esperando a volta de Cristo. Se Cristo não vir ainda no nosso tempo, nós certamente passaremos desse tabernáculo para a vida eterna com Cristo. Então, de qualquer forma, iremos ao encontro do Senhor. Falamos na outra aula, introduzindo e falando sobre essas questões, a preocupação com os fins dos tempos, irmãos. Os discípulos de Jesus, eles tinham essa preocupação. E certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação: mestre, diz-nos quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, irmãos. Olha que coisa interessante. Eles tinham essa preocupação de saber das coisas dos finais dos tempos. E o interessante é que naquela época eles já esperavam que Jesus retornasse para buscá-los, para levá-los e eles estarem para sempre com o Senhor. É um assunto que chama muita atenção dos crentes. Há algumas ramificações, algumas igrejas evangélicas que tratam muito desse assunto, de profecias, mas nós queremos sempre também ter um equilíbrio, porque nós devemos, sim, nos preocupar com a parte escatológica, mas devemos também, paralelamente, cuidar da nossa vida espiritual, para que essas coisas que estarão acontecendo nesse período escatológico não venha nos surpreender de maneira de termos sido vagarosos no cuidado. Nós não podemos ser vagarosos no cuidado. As previsões falsas sobre o futuro é uma coisa também que sempre trouxe uma preocupação para o homem. Tá? Muitas pessoas, falsos profetas, com falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. São inúmeras seitas, irmãos, que também têm vários falsos profetas que já marcaram até data para a segunda vinda de Jesus. Olha só que Jesus falou lá em Mateus que nem os anjos sabiam a respeito da sua volta, e já teve líderes que marcou a volta de Jesus. E o resultado foi frustração, e passou, na verdade, como mentiroso, porque, na verdade, também a predição ou a profecia foi uma profecia mentirosa. Então, isso
Na verdade, eu não posso atestar Jesus virá daqui a 2 anos, Jesus virá daqui a 20 anos. A gente observa através dos sinais que as coisas estão acontecendo de uma maneira assustadora e que nós devemos ficar atentos. Isso aí, claro, isso aí nós devemos ressaltar sempre, porque a palavra de Deus, olha só, o que Jesus falou ainda na sua época, lá em Lucas 21, versículo 5, ele diz: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádiva. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando ali, deu uma previsão, e eles ficaram assim, na verdade, apreensivos. Sabe por quê, irmãos? Porque o templo, hoje nós temos a certeza, a convicção de, claro, que tudo que Jesus falou ia se cumprir, e se cumpriu, porque hoje nós temos lá o quê? Os muros das lamentações, o muro das lamentações, melhor dizendo, e o templo que foi destruído nos anos 70 da nossa era, pelo general Tito. E quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque, irmãos, as pedras que formavam e formavam as paredes do templo eram pedras que pesavam toneladas. Então eles ficaram abismados assim: mas como isso pode acontecer? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só, e não aconteceu? Então, querido, o que Jesus falou vai acontecer. O que Jesus falou acontecerá, quer queira o homem ou não, porque é a sua palavra. Então, Jesus, ele tem já no seu calendário eterno, no seu calendário, a marca, ou a marcação do seu retorno. Mas eu e você, nós não podemos precisar essa data. Nós devemos andar numa vida de santidade. Nós devemos andar numa vida voltada para Deus, uma vida de comunhão com Deus. E esses falsos profetas, irmãos, eles fizeram várias predições. Certo pastor marcou um arrebatamento da igreja para o ano de 1993 e o início da grande tribulação, considerando que no ano 2000 seria o fim ali o fim do 6º milênio. Outro profeta baseado em cálculos matemáticos, somado ou subtraindo referências bíblicas, utilizando contagens bíblicas dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987, mais um falso profeta desmoralizado. Quero dizer para você que em 1987, nasceu, ao invés de acabar o mundo, nasceu foi a minha filha, Patrícia, serva do Senhor, missionária do Senhor. Então imagine só, ele marcou o fim do mundo logo no ano que a minha filha ia nascer. Ficou desmoralizado, porque novamente mentiu. Então, querido, a Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 37, ela vai dizer que nós não podemos afirmar aquilo que Deus não falou. Não podemos falar aquilo que Deus não falou. Então, é muito precoce a pessoa ficar marcando esses tipos de datas, de eventos, quando na verdade ele não tem a certeza, ele não tem convicção, mas fato é que nós devemos estar a cada dia preparados para não sermos pegos de surpresa.
Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crente e não crente. E é verdade, porque tem pessoas que, na verdade, ele fica preocupado com essa situação. Tem gente que fica desesperado. Ai, meu Deus, e como vai ser? Irmãos, a única maneira de se salvar de uma possível destruição futura é andar com Cristo, é entregar a vida para Cristo, é viver para Cristo, é se santificar a Cristo, se purificar a Cristo e adorar a Cristo. Para quem faz isso, querido, não precisa ter medo. Para quem já pratica essas coisas, não precisa, não é coisa do outro mundo, é viver para Cristo, para que não venha sofrer o dano da segunda morte. Então, quando nós tratamos desse assunto, escatologia, tem muitos também que têm uma interpretação futurista, muitos teólogos com a interpretação futurista, e essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes, sem cumprir, começando com essas coisas, como eu falei, arrebatamento, e enfim, são pessoas que têm, na verdade, esse tipo de posicionamento futurista, sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. É essa corrente, porém, está se subdividida, melhor dizendo, em o tribulacionista e o pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja não passa. Ele não acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O pós acredita que a igreja passa. Mas eu prefiro entender essa parte que nós não passaremos por essa grande tribulação. Jesus arrebata sua igreja antes. E eu sei que há uma divergência e muitos vão interpretar, eu posso até ter alguém que vai ser oposição ao que eu estou dizendo, mas fé não se discute. A Bíblia ela nos deixa margem para várias linhas de pensamento. Não é várias linhas de interpretações. Como assim acabam surgindo. Só que o livro de Apocalipse, irmãos, nós temos que entender que ele trabalha com muito simbolismo. Muito simbolismo. Então, são 7 selos, 7 taças, 7 igrejas, 7 trombetas. E nós devemos entender que há coisas que são literais, mas tem coisas que são figuradas. Tem coisas que são literais e tem coisas que são figuradas. Nós não podemos fazer das figuradas literais e nem tampouco das literais figuradas. Por isso que nós devemos entender essa parte da palavra de Deus. Mas quando eu observo alguns segmentos da teologia sistemática e eu observo que está se falando ali de um grande arrebatamento, de um rapto, eu acredito que Deus não deixará os seus ungidos, os seus servos, passarem por esse período em que o mundo estará de ponta cabeça e Satanás estará no topo, enganando, maltratando e fazendo
na verdade, as suas mortalidade, fazendo aí as suas proezas, entre aspas. Então, querido, é muito importante a gente participar desse estudo das últimas coisas para que a gente possa entender como se dará, como eu vou me defender. Eu só posso lutar com o meu oponente, primeiro o conhecendo, como ele ataca, a maneira como ele vai bater, a maneira como ele vai empunhar a espada numa luta. Então eu tenho que estudar o meu adversário, conhecer o meu adversário para que eu não possa ser surpreendido. E a Bíblia vai nos afirmar que Satanás, irmãos, ele anda em derredor, 1 Pedro 5,8, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que ele quer tragar, irmãos? Porque ele sabe que o seu fim está próximo. Ele sabe que para ele não tem mais jeito, irmãos. Ele sabe que o período dele está se encurtando cada dia mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu e você, nesse processo, nessa caminhada, nós venhamos desfalecer, venhamos apostatar da fé e venhamos ser pegos de surpresa nesse período escatológico. Venhamos deixar Cristo, venhamos assim abandonar a nossa fé e ser presa fácil para Ele. Mas nós, queridos, nós vamos estar atentos. Nós não vamos deixar que as coisas elas venham assim tomar conta da nossa vida com Deus, ao ponto da gente assim, olha, deixar Deus de lado. Que essa parte da gente estar sempre estudando, preocupado com as últimas coisas, venha fazer de nós pessoas mais crentes, venha fazer de nós pessoas mais voltadas para Deus, venha fazer de nós pessoas mais amáveis, pessoas mais compromissadas com a obra do Senhor, venha fazer de nós pessoas que realmente possa a cada dia parar para refletir e ver que nós estamos numa reta final. Estamos vivendo os últimos dias. E o interessante, irmãos, que nessa trajetória, Satanás ele tenta nos enganar para que nós venhamos pular fora do barco. Ele sabe que o dia está se aproximando e qual é a meta dele? Entrar na vida da pessoa, comprometer a vida da pessoa, quer seja social, familiar, espiritual, até física, e fazer com que a pessoa venha perecer por conta da falta de vigilância. Então, que a gente possa, cada dia, observar os últimos acontecimentos. Nós estamos vivendo período difícil, período que realmente o mundo está atemorizado. Mas observem bem que Jesus ele vai falar em Lucas capítulo de número 21, versículo de número 11, ele diz, olha, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Irmãos, epidemias, coisas espantosas. Irmãos, Jesus vai citar esse texto há quase 2000 anos atrás. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Jesus mantém, querido, tudo sob o controle.
E observe que ele vai dizer: haverá fome aqui. Quem está falando, se você observar esse relato dos outros dois evangelistas, Marcos e Mateus, ele vai trazer esse texto, eu vou ler para você ter uma ideia. Marcos 24, de 13 a 14, fala, e Mateus, Mateus 24, de 3 a 14, e Marcos 13, 3. Eu vou ler só Marcos 3, 13, de 3 a 13, para você ter uma ideia porque eu quero fazer essa comparação. Porque Marcos não era médico e Lucas, médico. Lucas vai trazer um relato, e somente no relato de Lucas você vai observar uma diferença que eu vou mostrar para você. Jesus está dizendo assim, olha, do princípio das dores, ele vai dizer assim, olha, Marcos 13, de 3 a 13, diz assim, olha, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhe, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar, observe, de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Observe agora Lucas 21, 11, que traz o mesmo texto, só que com um adendo, trazendo mais uma peculiaridade que vocês observarão agora. Olha, haverá grandes terremotos, epidemia, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Só que o 10, ele fala justamente das guerras. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Observe que os dois falam de guerra, os dois falam de fome, os dois falam de coisas tremendas, mas Lucas, sendo médico como era, há também, irmãos, estudos dizendo que Lucas também, além de médico, era advogado, mas voltando agora à função de médico, ele vai falar sobre uma grande epidemia. Lucas é o mesmo que também vai trazer o único relato que diz que Jesus ele vai suar, e o seu suor vai virar gotas de sangue. Então observe que é o relato de um médico bíblico falando de epidemias. Hoje nós estamos com um sistema mundial de saúde totalmente confuso, totalmente sem rumo, totalmente sem fazer o que fazer, pelo menos até agora. Só que há quase 2000 anos, um médico vai falar isso, a respeito de situações que iam acontecer. E o que fazer nesse momento, querido? O médico Lucas traz um relato de acontecimentos escatológicos. Só que nós temos um médico que ele tem o controle sobre a escatologia. Um médico traz o relato, mas existe um médico dos médicos que mantém o controle sobre a escatologia. Esse médico se chama Jesus Cristo. E ele vai dizer que haverá grande terremoto, e ele diz, olha, coisas espantosas, grandes sinais, antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão. Observe que Jesus está falando para eles, e esse texto se remete também para nós. E o que a gente vê hoje, irmãos, por todo mundo? Lugares onde ainda há fome, guerra, é o que a gente mais vê, guerras urbanas, guerras de clãs, guerras de nações contra nações.
o que mais a gente vê é isso, mas ainda não é o fim. Ainda existe muita coisa para acontecer, mas eu e você devemos estar preparados para o dia do Senhor. Estudar escatologia é ficar atento aos acontecimentos das últimas coisas. Eu fecho essa aula de número 2 citando um texto que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13. Quando Jesus, ele falando a respeito de coisas futuras, falando de coisas escatológicas, ele vai dizer o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo do verão. Era algo, irmãos, que era paulatino, acontecia. Ele vai dizer: observe a figueira. Quando ela já está com os seus ramos se renovando, está perto de chegar o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração que isto tudo aconteça. Passará céu e terras, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso. Observe, irmãos, essa palavra e preste bem atenção. Marcos 13, 33. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Olha só, irmãos, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se é, olha só, 4 partes do dia, o dia dividido em 4 partes, em uma dessas partes, Jesus pode voltar. Jesus pode voltar agora, nesse momento que eu estou falando contigo, 9 horas da noite. Jesus pode voltar amanhã de manhã. Jesus pode voltar no domingo à tarde. Jesus pode voltar no domingo à noite. Mas uma coisa é certa, em uma dessas partes do dia, Jesus vai voltar. Versículo 35 diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. E ele enfatiza, fechando o versículo de 37, dizendo o seguinte: o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então vigia, querido. Vigia, irmão. Vigia. Toma cuidado. Cuida bem da tua vida espiritual. Zela da tua vida espiritual. Não deixa ficar com aquele pecadinho de estimação que tanto te arranca da presença de Deus, tanto afasta o Espírito Santo da tua vida, para que você não venha agradar ao Senhor. E vigia, porque Jesus virá. Fechamos então essa segunda aula com um tema introdutório falando sobre escatologia. Eu vou passar para você já o próximo tema. O próximo tema é sinais
que antecedem a volta de Cristo. Então grave aí, sinais que antecedem a volta de Cristo. Falaremos isso na próxima aula, aula de número 3. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te adoramos e te engrandecemos, Deus. Pedimos a Deus a tua bênção sobre as nossas vidas e te louvamos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você se inscreva no canal do YouTube, tá? Convide um amigo, passe. Compartilhe esse vídeo com esse amigo, principalmente com aquele que não é cristão, para que ele possa, assim, estudar a palavra de Deus, entregar a vida para Jesus e ser salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.